Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe algo que sempre inquietou Santa Teresa de Jesus, não como uma reprovação severa, mas como uma preocupação cheia de ternura, quase maternal. Ela observava com atenção suas filhas espirituais e percebia um hábito que, embora parecesse inocente, escondia um risco profundo, a tendência de transformar a oração em um gesto apressado, distraído, quase inconsciente. E permita-me perguntar, você se reconhece nisso? Quantas vezes, depois de um dia cansativo, você se jogou na cama, puxou o cobertor e murmurou uma oração rápida antes de adormecer? Talvez até tenha sentido um certo alívio, cumpri meu dever com Deus. Mas será que esse gesto, tão comum, tão repetido, realmente expressa aquilo que nosso coração deseja comunicar ao Criador? Santa Teresa, com sua sabedoria forjada na experiência e na intimidade profunda com Deus, diria que não. Para ela, a forma como nos apresentamos diante de Deus nunca é um detalhe irrelevante. Pelo contrário, revela o estado interior da alma, a seriedade do nosso amor e a verdade da nossa intenção. Ela sabia, e repetia, que não se trata de rituais vazios, nem de um protocolo rígido. Trata-se da relação viva com aquele que nos ama infinitamente. E, assim como tratamos com cuidado e respeito as pessoas que amamos profundamente, também deveríamos nos aproximar de Deus com atenção, vigilância e reverência. Imagine a cena que Santa Teresa descrevia com tanta clareza. Você vai conversar com um amigo querido. Você se deita na cama de olhos fechados? Você fala enquanto já está quase dormido? É claro que não. Quando amamos, nós nos colocamos presentes. Dedicamos o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa atenção. Por isso, quando a oração acontece de forma relaxada demais, sonolenta demais, automática demais, algo dentro de nós começa a adormecer também. A grande mística de Ávila descobriu, ao longo de décadas, que existe uma conexão profunda entre a postura do corpo e a disposição do espírito. Não é superstição. Não é exagero. É uma sabedoria que nasce da própria experiência humana. Quando o corpo relaxa além da medida, a alma relaxa junto. Quando o corpo se dispersa, o espírito se dispersa. Quando o corpo se coloca em reverência, algo dentro de nós desperta. E talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Há uma diferença imensa entre orar sentado com atenção e orar deitado prestes a dormir. Entre conversar com Deus como quem encontra um amigo, e como quem tenta encaixar a oração nos últimos segundos do dia. Santa Teresa observava isso com amor, mas também com firmeza. Ela sabia que esse hábito aparentemente inofensivo podia se tornar um sinal de tibieza espiritual, aquela mornidão da alma que não rejeita Deus, mas também não se entrega a Ele com amor ardente. Por isso, nesta primeira parte desta jornada, quero te convidar a ouvir o apelo suave e profundo dessa grande santa. Preste atenção na forma como você ora. O modo exterior não substitui o interior, mas pode despertá-lo ou adormecê-lo. E talvez o primeiro passo para transformar a sua vida de oração seja simplesmente reconhecer que Deus merece mais do que algumas palavras sonolentas ao final do dia. Ele merece sua presença, seu amor, sua atenção desperta. E é exatamente sobre isso que vamos continuar refletindo no próximo capítulo. Quer descobrir como a postura do corpo pode moldar, fortalecer e até curar a disposição do espírito? Então venha comigo para a próxima parte. Você já percebeu como o corpo fala mesmo quando a boca está em silêncio? Não é preciso dizer uma palavra, basta a forma como você se senta, como você inclina a cabeça, como mantém as mãos, e imediatamente todos ao redor entendem o que você está sentindo. O corpo é uma linguagem. E Santa Teresa de Jesus sabia disso melhor do que ninguém. Mas aqui está o ponto surpreendente. A postura não é apenas um reflexo do interior. Ela também modela o interior. A mística de Ávila descobriu, pouco a pouco, que existe uma ligação misteriosa entre o gesto exterior e a disposição espiritual. Quando o corpo se apresenta com reverência, o coração desperta com mais facilidade. Quando o corpo expressa atenção, a alma se concentra. Quando o corpo se coloca em humildade, a alma sente que está na presença de algo maior, infinitamente maior. Mas quando o corpo está relaxado demais, reclinado demais, quase entregue ao sono, a alma vai seguindo o mesmo caminho. É como se aquilo que fazemos com o corpo empurrasse discretamente a alma para o mesmo estado. E é por isso que Santa Teresa insistia tanto na postura na oração. Não porque Deus precise disso, mas porque nós precisamos. Imagine, por um instante, que você vai comparecer diante de uma autoridade importante. Você entraria no escritório deitado,
com as mãos atrás da cabeça? Fecharia os olhos enquanto fala? É claro que não. Porque o respeito naturalmente se expressa através do corpo. Agora imagine que, diante do próprio Deus, Criador de tudo, amor absoluto, nós chegamos deitados, meio adormecidos, tentando aproveitar os últimos minutos de consciência antes de desligar. O que essa postura comunica? Não a Deus, ele não se ofende, mas a nós mesmos. Ela comunica a alma, isso não é tão importante assim. Podemos fazer de qualquer jeito. E a alma acredita. Santa Teresa dizia que começava a notar, com espanto, que sua própria oração ganhava mais força quando ela se ajoelhava, mesmo quando não tinha vontade. Algo mudava dentro dela. A atenção se aguçava. Os pensamentos se ordenavam. Uma espécie de dignidade interior surgia, simplesmente porque o corpo estava em atitude de súplica. Você já experimentou isso? Já percebeu como sentar-se ereto, com as mãos unidas, ou ajoelhar-se, muda imediatamente o clima interior? É como se o corpo fosse um mestre silencioso, corrigindo a alma, despertando-a, recordando-lhe diante de quem ela está. E Santa Teresa insistia. Não é Deus quem precisa da nossa reverência. Nós é que precisamos dela para lembrar-nos de quem Ele é. Talvez você nunca tenha pensado que seu corpo pode ajudar, ou atrapalhar, a sua oração. Talvez você tenha achado que tudo depende apenas do coração. E claro, o coração é o centro da oração. Mas ele não age sozinho. O corpo e a alma caminham juntos. Quando você ora deitado, não está apenas relaxando o corpo, está relaxando também a atenção, a reverência, a vigilância interior. Mas quando você se levanta ou se senta com propósito, está enviando ao espírito uma mensagem sutil e poderosa: agora é hora do encontro. Agora é hora do sagrado. E pouco a pouco, essa mensagem começa a transformar a vida interior. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar como essa reverência exterior pode combater a distração, superar a tibieza espiritual e reacender o fogo que talvez esteja apagado dentro de você. Se você deseja dar passos concretos para uma oração mais viva e autêntica, venha comigo para a próxima parte. A jornada apenas começou. Você já teve a sensação de que suas orações não passam do teto? Que as palavras parecem vazias, repetidas, como se você estivesse falando sozinho? Santa Teresa conhecia bem essa experiência, e a chamava de aridez, um estado doloroso, mas muito comum na vida espiritual. Mas aqui está algo que quase ninguém percebe. Muitas vezes a aridez não vem de Deus. Vem de nós mesmos. A grande santa reconhecia isso com humildade quase desconcertante. Durante anos, contava ela, rezou de forma distraída, apressada, mecânica. Falava com Deus, sim, mas sem estar verdadeiramente presente. Era como se estivesse sonâmbula na oração. E, quando finalmente despertou para essa verdade, viu algo que mudou completamente sua vida espiritual. Muitas das barreiras que a separavam de Deus não vinham do céu fechado, mas do seu próprio coração disperso. E talvez você esteja passando pelo mesmo sem se dar conta. A mente corre. O corpo descansa demais. A oração vira um hábito automático, encaixado entre as tarefas do dia ou misturado com o sono. E, quando isso acontece, a alma começa a esfriar. Não de repente, mas lentamente. Como água que perde a temperatura pouco a pouco até ficar morna. É exatamente isso que Santa Teresa chamava de tibieza espiritual. Não é rejeitar Deus, mas buscá-lo sem ardor. Não é abandonar a oração, mas fazê-la sem atenção. Não é falta de fé, mas falta de presença. E uma das expressões mais claras dessa tibieza? A displicência na postura. Aquela oração dita deitada, de qualquer jeito, como se Deus fosse o último item da lista. Uma oração murmurada com metade da consciência funcionando, enquanto o sono já domina a mente. Aquele momento sagrado transformado no prelúdio do descanso. Santa Teresa perguntaria com doçura, mas também com firmeza: como esperas que Deus te escute com atenção, se tu mesmo não prestas atenção? E antes que você pense, mas Deus conhece meu coração, deixe-me recordar algo que a própria santa dizia: o coração se revela nos gestos. Sim, Deus sabe que você o ama. Mas Ele também sabe quando seu amor está adormecido, preguiçoso, morno. E aqui está a parte mais importante. A postura exterior não é apenas sintoma, é também remédio. Santa Teresa descobriu que, quando obrigava o corpo à vigilância, ajoelhando-se, sentando-se com dignidade, mantendo-se desperta, algo começava a mudar na alma.
Mesmo quando não sentia devoção. Mesmo quando a oração parecia seca. Mesmo quando tudo parecia difícil. A reverência do corpo despertava a reverência da alma. Ela escrevia: Não esperei sentir devoção para orar com reverência. Orai com reverência, e a devoção virá. E você percebe como isso muda tudo? Nós, muitas vezes, esperamos sentir alguma coisa para orar melhor. Mas Santa Teresa inverte a lógica. Primeiro vem a atitude. Depois, a graça. Primeiro, a fidelidade. Depois, o sabor espiritual. Talvez você esteja vivendo uma oração fraca, dispersa, sem vida, não por falta de fé, mas por falta de preparação interior. Talvez sua alma esteja morna porque seu corpo está orando de maneira morna. Talvez a mudança que você busca não virá de uma emoção forte ou de uma experiência extraordinária, mas de um pequeno gesto constante. Levantar-se, sentar-se com reverência, oferecer a Deus sua atenção desperta. Nos próximos capítulos, vamos ver como essa reverência simples pode transformar totalmente a qualidade da sua oração e até renovar sua relação com Deus. Se você sente que algo dentro de você está pronto para despertar, venha comigo. A jornada de Santa Teresa continua. Imagine, por um instante, que você foi convidado para uma conversa decisiva, transformadora, com alguém que você ama profundamente e que tem o poder de mudar sua vida. Você simplesmente entraria na sala como estivesse, sem preparo, distraído, pensando em mil outras coisas? Claro que não. Antes de um encontro importante, nós nos organizamos interiormente e exteriormente. Respiramos fundo, ajustamos a postura, limpamos a mente, preparamos o coração. Santa Teresa de Jesus descobriu, ao longo de sua caminhada, que esse mesmo princípio se aplica à oração. A oração verdadeira não começa quando abrimos a boca. Ela começa antes, na preparação. No reconhecimento de quem está prestes a nos ouvir. No gesto exterior que desperta a alma para o sagrado. E talvez seja justamente isso que falta na oração de muitos cristãos, o preparo. Você já tentou orar quando a mente está acelerada? Quando o corpo está relaxado demais? Quando o coração está cheio de ruído e dispersão? É como tentar escrever uma carta importante enquanto alguém sacode sua cadeira. Por mais que você tenha boa intenção, a profundidade não chega. Santa Teresa dizia que preparar-se para a oração é como bater à porta do próprio coração, dizendo: Desperta! Ele está aqui. E essa preparação passa, inevitavelmente, pelo corpo. Ela recomendava às suas irmãs algo simples, mas poderoso: ter um lugar específico para orar. Um canto, uma cadeira, um oratório pequeno, não importa. O que importa é que esse espaço exista. Porque o corpo precisa de sinais concretos para entender que o momento mudou. Se você tenta orar na cama, o corpo associa: é hora de dormir. Se você tenta orar no sofá, o corpo pensa: é hora de relaxar. Mas quando você vai ao seu lugar de oração, algo interior muda. O espírito entende: agora é hora do encontro. Santa Teresa insistia: o ambiente externo ajuda a ordenar o interno. E como isso é verdade? Quando você entra em uma igreja silenciosa, seu coração se aquieta. Quando você acende uma vela, sua mente se concentra. Quando você se ajoelha, sua alma se inclina. O corpo fala, e a alma escuta. Hoje, porém, muitos cristãos negligenciam esse preparo. Fazem da oração algo improvisado, encaixado entre tarefas, misturado com cansaço, prensado no final do dia. E depois se perguntam por que Deus parece distante. Mas como sentir a presença divina se nem nos damos tempo de percebê-la? Como ouvir a voz de Deus se chegamos à oração já meio adormecidos, meio dispersos? Santa Teresa descobriu que a preparação é, muitas vezes, o que separa a oração mecânica da oração viva. Ela dizia às suas irmãs: antes de falar com Deus, tome consciência de que Ele está ali. E coloque-se diante dele com o máximo de atenção que puderes. E esse conselho não é apenas espiritual, é profundamente humano. Você nunca terá uma oração profunda se começar a rezar em estado de dispersão total. Você nunca experimentará intimidade com Deus se aproximar dele como quem apenas cumpre uma formalidade. Mas quando você prepara o coração, algo abre. Quando prepara o corpo, algo desperta. Quando prepara o ambiente, algo se ilumina. A oração deixa de ser um hábito sonolento e se torna um encontro real. Talvez seja a hora de você criar o seu pequeno santuário teresiano. Um espaço simples, mas escolhido.
Uma postura vigilante. Um instante de silêncio antes das palavras. Uma intenção clara, repetida interiormente. Senhor, estou aqui. E então, a alma começa a se aliar com o corpo, e juntos se voltam para Deus com mais profundidade. Nos próximos capítulos, veremos como essa preparação se torna o alicerce para uma transformação constante e duradoura. A reverência inicial abre caminho para uma presença mais profunda, uma oração mais viva e uma relação mais íntima com o Senhor. Se você deseja aprender a transformar não apenas o momento da oração, mas toda a sua vida interior, continue comigo. Santa Teresa tem muito mais a nos ensinar. Há algo profundamente misterioso, e ao mesmo tempo profundamente simples, no que Santa Teresa descobriu sobre a reverência. Para muitos, reverência é apenas um gesto exterior, ajoelhar-se, juntar as mãos, inclinar a cabeça. Mas para ela, era muito mais. Era uma força silenciosa que moldava a alma, despertava o amor e criava dentro do coração uma nova disposição para Deus. E aqui está algo que talvez você nunca tenha percebido. A reverência, praticada com constância, transforma a pessoa. Não de uma vez, não com espetáculos espirituais, mas como a água que cai sempre no mesmo lugar e, com o tempo, esculpe a pedra. Santa Teresa sabia, e ela repetia isso incansavelmente, que as pequenas fidelidades, feitas todos os dias, têm o poder de produzir mudanças que palavras bonitas jamais alcançam. Ela dizia que a reverência exterior educa o interior. E se você parar para pensar, isso é profundamente verdadeiro. Quando você se ajoelha, mesmo sem vontade, seu corpo está dizendo: Ele é maior. E sua alma responde. Quando você se senta ereto, em atenção, seu corpo está dizendo: Eu estou aqui. E a alma desperta. Quando você reserva alguns instantes de silêncio antes de começar a orar, seu corpo proclama: Isso é importante. E a alma se aquieta. A reverência é como um mestre paciente, que ensina o coração a amar corretamente. E é impressionante como isso funciona até para quem não sente nada. Santa Teresa revela que muitas das suas orações mais profundas começaram sem fervor algum, mas com um simples ato de respeito, a postura. Ela escrevia às suas irmãs: Uma postura reverente chama a alma de volta para Deus. E talvez seja isso que está faltando na sua vida espiritual. Não mais livros. Não mais teorias. Mas um simples: endireite-se. Apresente-se. Ajoelhe-se. Porque quando o corpo assume a postura certa, o espírito encontra o caminho. A reverência também combate um inimigo perigoso: a superficialidade. Quando oramos de qualquer jeito, distraídos, relaxados demais, mandamos ao coração a mensagem de que Deus é apenas mais uma atividade do dia. Mas quando dedicamos ao Senhor a postura mais digna que podemos oferecer, afirmamos, sem palavras: Tu és prioridade. Tu vens antes do meu conforto. Tu és o centro. E isso vai transformando, pouco a pouco, a maneira como vivemos. A reverência que começa na oração se estende para a vida. Santa Teresa observava que as irmãs que oravam com atenção e com postura tornavam-se mais presentes nas conversas, mais diligentes no trabalho, mais sensíveis à presença de Deus durante o dia. A postura na oração criava uma postura interior diante da vida. E não é isso que você deseja? Uma vida espiritual mais estável, mais madura, mais profunda? Uma relação com Deus que não dependa de emoções passageiras, mas que se sustente na fidelidade cotidiana. Santa Teresa nos mostra que a porta para essa profundidade é estreita, mas não é complicada. Ela começa com pequenos gestos: levantar-se, arrumar o lugar, sentar-se direito, ajoelhar-se com humildade, preparar o coração com silêncio. É assim, discretamente, quase imperceptivelmente, que começa a transformação espiritual. Nos próximos capítulos, Santa Teresa vai nos conduzir ainda mais fundo. Vamos falar das tentações sutis que tentam nos afastar dessa reverência e da luta constante contra a comodidade espiritual. Uma luta silenciosa, mas decisiva, que todos que buscam Deus precisam enfrentar. Se você deseja descobrir como perseverar nesse caminho, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir, venha comigo para a próxima parte. A verdadeira batalha espiritual está prestes a se revelar. Você já reparou que as tentações mais perigosas não são as grandes, escandalosas, óbvias? As que realmente minam a vida espiritual quase nunca chegam com barulho. Elas chegam, sutilmente. Com suavidade. Com desculpas.
com justificativas aparentemente razoáveis. Santa Teresa de Jesus conhecia profundamente esse campo de batalha interior. Ela sabia que, quando alguém decide orar com mais reverência, mais atenção, mais dedicação, o inimigo da alma não fica indiferente. Ele não aparece dizendo, não reze. Não. Ele sussurra algo muito mais inteligente. Hoje você está cansado. Vá descansar. Deus entende. Não precisa se ajoelhar. Faça só desta vez deitado. Amanhã você faz melhor. O importante é a intenção, não a postura. Essas frases parecem inocentes, mas Santa Teresa alertava: é assim que a tibieza espiritual volta a conquistar terreno. Não com pecado mortal, não com rebelião aberta contra Deus, mas com pequenas concessões diárias feitas à comodidade. E como essas concessões parecem razoáveis. Hoje você está cansado. Amanhã você está atrasado. Depois de amanhã, está estressado. E quando percebe, a reverência desapareceu. A vigília se perdeu. A alma voltou a dormir. Santa Teresa dizia que a alma humana tem um talento quase infinito para enganar-se a si mesma. Chamamos preguiça de simplicidade, chamamos negligência de humildade, chamamos acomodação de paz interior. Mas Deus vê mais fundo, e nós também sentimos, lá no íntimo, quando estamos escolhendo o mais cômodo em vez do mais amoroso. E por isso a santa insistia em algo que parece duro, mas é libertador. A vida espiritual exige pequenas violências contra a própria comodidade. Ela chamava isso de violência santa. O que é essa violência? É fazer aquilo que a alma sabe que deve, mesmo quando o corpo resiste. É ajoelhar-se mesmo quando não há vontade. É manter a postura mesmo quando o sono pesa. É levantar-se da cama para orar quando a tentação diz, reze deitado mesmo. Essas pequenas decisões podem parecer insignificantes. Mas Santa Teresa afirmava que são elas que dividem os que crescem espiritualmente dos que permanecem mornos. Porque no amor verdadeiro, são os pequenos gestos que revelam as grandes disposições do coração. E você sabe o que é mais interessante? Quanto mais a pessoa cede à comodidade, mais fraca espiritualmente ela se torna. Mas quanto mais resiste com fidelidade, mais forte fica. A alma se fortalece no mesmo lugar onde combate. E o combate da postura é um dos mais discretos, e mais importantes. Santa Teresa também recomendava que cada um estabelecesse regras claras para si mesmo na oração. Por quê? Porque quando a pessoa decide na hora o que vai fazer, quase sempre escolhe o caminho mais fácil. Mas quando coloca para si metas conscientes, nunca orar deitado, sempre preparar o ambiente, sempre manter postura de reverência, o espírito se educa, e a batalha fica mais clara. E é exatamente aqui que muitos cristãos tropeçam, não porque faltem amor, mas porque falta clareza. O coração quer Deus, mas o corpo quer descanso. E quando não há regra interior, é o corpo que vence. Santa Teresa não era ingênua. Ela sabia que cada alma tem seus limites, suas dores, suas enfermidades. Ela nunca impôs o impossível. Mas ela também sabia distinguir perfeitamente a limitação real da desculpa espiritual. E hoje, ela te perguntaria: você tem mesmo uma limitação, ou apenas não quer incomodar-se? Não para te acusar, jamais. Mas para te ajudar a crescer. Porque é exatamente na luta contra a própria comodidade que nasce uma fé mais madura, mais profunda, mais bela. Nos próximos capítulos, vamos ver como perseverar na reverência mesmo quando não sentimos absolutamente nada, quando a oração parece seca, quando Deus parece distante, quando a alma está cansada. É nesses momentos que a fidelidade brilha com mais força. Se você quer descobrir como transformar até os momentos de aridez em oferendas de amor, venha comigo para o próximo capítulo. Santa Teresa está prestes a revelar um dos segredos mais profundos da vida espiritual. Você já tentou rezar quando não sente absolutamente nada? Quando o coração parece seco como um deserto? Quando as palavras saem da boca, mas não tocam a alma? Santa Teresa conhecia esses momentos profundamente. E, para falar a verdade, eles acompanharam quase toda a sua vida espiritual. Muitas pessoas imaginam que os santos viviam em êxtase permanente, como se rezar fosse sempre fácil, doce, consolador. Mas a verdade é bem diferente. Santa Teresa passou por longos períodos de aridez, silêncio, ausência sensível de Deus. E, mesmo assim, nunca abandonou a postura reverente na oração. Mas por quê? Porque ela descobriu algo que vale ouro.
O amor se prova justamente quando não sente nada. Qualquer pessoa consegue rezar com fervor quando está cheia de consolação, quando as emoções fluem, quando a presença de Deus parece palpável. Mas orar com reverência quando tudo dentro de você está árido, isso é heroísmo espiritual. Silencioso, discreto, invisível, mas profundamente precioso diante de Deus. Santa Teresa escrevia: quando não sinto devoção, ainda assim me ajoelho. Quando minha alma está cansada, ainda assim mantenho a compostura. Quando Deus parece distante, ainda assim ofereço o que tenho. E por que isso é tão importante? Porque a aridez revela o que há de mais verdadeiro dentro de nós. Ela mostra se buscamos a Deus por Ele mesmo, ou pelas sensações que Ele nos dá. Se você ora apenas quando sente vontade, a sua oração depende do clima interior. Se você ora apenas quando sente consolo, a sua oração depende da emoção. Mas quando você ora com reverência mesmo na secura, a sua oração depende apenas do amor. E é aí que a alma cresce. Santa Teresa dizia que, justamente nos períodos mais difíceis, quando ela persistia em apresentar a Deus seu corpo vigilante e seu coração fiel, Deus trabalhava nela de forma invisível, a ponto de ela mesma não perceber. É como uma semente enterrada na terra escura. Você não vê nada acontecendo, mas ali dentro a vida está sendo formada. A oração na aridez é assim. Externamente, parece morta. Interiormente, é uma labareda silenciosa. E há algo ainda mais belo. Quanto mais a alma persevera na reverência, mesmo sem sentir nada, mais sólida ela se torna. Ela aprende a caminhar pela fé, não pelo gosto espiritual. Ela amadurece. Ela se purifica. Ela se fortalece. Santa Teresa afirmava que muitas das graças que Deus derramou em sua alma foram fruto de anos de fidelidade nos dias em que ela não sentia absolutamente nada. E ela diria a você hoje: não abandones a postura só porque o sentimento desapareceu. O amor verdadeiro cresce na fidelidade, não na emoção. Você percebe como isso muda tudo? A postura, nesses momentos, torna-se um ato heróico. Ajoelhar-se é dizer a Deus: eu continuo te esperando. Aceitar-se com reverência é dizer: mesmo sem sentir, eu acredito. Manter a atenção é declarar: tu mereces o meu melhor, até quando eu estou no meu pior. E Deus vê isso. Deus acolhe isso. Deus honra isso. Nos próximos capítulos, e estamos chegando ao ápice desta jornada, vamos contemplar o fruto dessa fidelidade, como a reverência constante educa a alma a viver permanentemente na presença de Deus, transformando toda a vida numa oração. E, no capítulo final, você terá um convite especial para aprofundar essa caminhada junto ao canal Voz de Santa Teresa, onde seguimos os passos da grande mística de Ávila. Quando estiver pronto, siga comigo. A última etapa nos espera. Chegamos ao último capítulo desta jornada, mas, como Santa Teresa diria, a verdadeira caminhada começa agora. Tudo o que você ouviu até aqui não é teoria, nem mero conselho espiritual. É um caminho concreto, real, praticável. Um caminho que transformou a vida de uma mulher que começou morna, distraída, desorganizada na oração, e terminou como uma das maiores místicas da história da Igreja. E é justamente sobre isso que precisamos falar agora. O fruto maduro da fidelidade. Santa Teresa descobriu, depois de décadas de pequenas batalhas diárias, algo profundamente consolador: a postura reverente na oração, praticada com constância, mesmo na aridez, foi moldando sua alma até que a reverência se tornou natural, espontânea, interior, permanente. Era como se o corpo e a alma tivessem aprendido a caminhar juntos na presença de Deus. Ela testemunhava: chegou um momento em que já não precisava pensar na postura. Minha alma já estava ajoelhada por dentro. E talvez esta seja uma das frases mais belas de toda a sua obra espiritual. Porque revela que a reverência exterior, quando praticada com amor, forma dentro de nós uma reverência interior que acompanha cada momento da vida. Isso não acontece em um dia. Não acontece em uma semana. Mas acontece aos poucos, como a luz do amanhecer que cresce sem que percebamos. Santa Teresa dizia que um dos sinais dessa transformação era a mudança nas pequenas coisas. E tem mais paciência nas conversas. E tem mais atenção no trabalho. E tem mais paz diante das dificuldades. E tem mais presença diante das pessoas. E tem mais sensibilidade à vontade de Deus no cotidiano. Ou seja, a oração reverente transborda para a vida inteira. E talvez você esteja se perguntando: isso pode acontecer comigo?
E Santa Teresa responderia sem hesitar: sim. Mas precisa começar pelos pequenos gestos. Ajoelhar-se quando não sente vontade. Sentar-se com atenção quando está cansado. Especificar um lugar para a oração. Preparar o coração antes de falar. Vencer a comodidade de rezar deitado. Lutar contra a tibieza com firmeza e ternura. São pequenas fidelidades. Pequenos atos de amor. Pequenas sementes. Mas sementes que, com o tempo, transformam a alma inteira. Santa Teresa também descobriu algo ainda mais profundo. Quando a alma aprende a viver na reverência, ela permanece diante de Deus até mesmo nos momentos mais comuns, cozinhando, caminhando, trabalhando, descansando. A vida, inteira, se torna oração. O coração, inteiro, se torna templo. E a pessoa, inteira, se torna amiga de Deus. Esse é o destino para o qual você foi criado. Esse é o convite que Deus faz a você hoje. E esse é o caminho que Santa Teresa trilhou, e que agora está oferecendo a você, com uma mão estendida, como uma mãe espiritual que apenas deseja que sua alma floresça. Se você sentiu sua vida espiritual adormecida, desperte. Se você percebeu tibieza dentro de si, aqueça-se. Se você notou negligência na sua oração, recomece. Se você entendeu que sua postura revela seu amor, transforme-a. Deus não busca perfeição imediata. Ele busca fidelidade. Busca sinceridade. Busca aquele pequeno sim diário que abre espaço para ele trabalhar na sua alma. E agora que encerramos esta jornada pelos ensinamentos de Santa Teresa sobre a postura na oração, quero fazer um convite muito especial. Se você deseja continuar mergulhando nos ensinamentos desta grande santa, se quer aprofundar sua vida espiritual, aprender a orar com mais reverência, mais atenção, mais amor, então eu te convido com carinho a seguir o canal Voz de Santa Teresa. Lá, juntos, vamos continuar caminhando, passo a passo, rumo a uma vida mais profunda, mais desperta e mais íntima com Deus. Que Santa Teresa interceda por você. Que sua alma desperte para a reverência. E que sua oração, aos poucos, transforme sua vida inteira. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Nos vemos no Voz de Santa Teresa.